Olha só. Então, vamos começar aqui a falar rapidinho. Ah, mas ela está me sacaneando. Calma aí. Aí, pode ser. Melhor. Beleza. A questão do magnésio, né, pessoal? No magnésio, vamos falar sobre os benefícios para a saúde, né? Os tipos de benefícios para melhorar a saúde, né? Historicamente, é interessante, eu achei isso aqui muito legal, assim, né? Da onde é que surgiu a ideia magnésio, né? Que o nome original do magnésio vem de um lugar da região da Grécia, lá da Tessália, que se chama Magnésia. E aí, porque lá tinha as rochas de pedras, e essas pedras eram ricas em magnésio. E uma das coisas que é muito legal é que eles usavam, eles raspavam essas rochas ricas em magnésio, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, só sabiam que dava certo. E culturalmente eles utilizavam essa raspagem das rochas para melhorar os processos digestivos e intestinais. E lá, por volta de 1755, o escocês Joseph Blacker, esse carinha aqui, reconheceu o magnésio como elemento químico. E em 1800, aí outro, o Huffing, esse nome que eu não consigo falar aqui direito, obteve o metal puro mediante a eletrólise de uma mistura de metal, né? Ou seja, olha quanto tempo se usa o magnésio, né? Se reconhece o magnésio. Antes ele era usado apenas como um mineral, como é que se chama? Um mineral que sabia que era bom, mas não sabia o que era. Né? Eles usavam para processos digestíveis e intestinal, sabia que fazia bem para o intestino, né? E aí, como eu falei antes, lá no início, não existe vida sem magnésio. A vida está ligada a magnésio, né? Tudo está ligado. Para ter uma síntese de DNA, precisa do magnésio. A síntese de serotonina, os triptofano, para acontecer esse processo, é necessário o magnésio. A síntese do hormônio D, conhecida como vitamina D, também. O intestino, como eu falei antes, ali, para funcionar direitinho, precisa ter os ossos, o sistema esquelético para ser formado, para ser restabelecido, também, né, precisa do magnésio, né? São mais de 300, né? Aí aqui vem aquela pergunta básica, né? Para que serve o magnésio? Possui um papel incrível, importante no nosso organismo, que atua em mais de 300 reações bioquímicas fundamentais para o corpo humano, e os benefícios do magnésio incluem o auxílio das funções musculares, nervosas, regulação de pressão arterial, contribuição no sistema imunológico e entre outros milhares aí, tá? Quais são os benefícios do magnésio? Potencializa a função do cérebro, depois eu vou falar cada quelato de magnésio, tá? Separado. Potencializa, então, as funções do cérebro, concentração adequada de magnésio no nosso organismo favorece a neuroplasticidade. Eu confesso que eu não sabia o que era isso. E neuroplasticidade é o sistema nervoso que sofre modificação e adaptação, formando níveis estruturais em contato com novas experiências. Ou seja, a plasticidade permite que novas ligações entre neurônios, que seria as sinapses, sejam realizadas. Potencializa a atividade cerebral, que contribui para o aprendizado e a memória de curta e longa duração. O que mais que nós temos aqui? Os benefícios, né? Os benefícios do magnésio. Alívio do estresse, ansiedade e depressão. Prevenção de osteoporose. Aqui eu coloquei para vocês, ó, tem aqui um resuminho, né? Por exemplo, alívio de estresse e ansiedade, de depressão. O magnésio também está relacionado à produção de serotonina, como eu falei antes, neurotransmissores que ajudam a diminuição de ansiedade e que contribuem para o bem-estar físico e mental. Prevenção à osteoporose. Esse importante mineral é necessário para que a formação óssea atua na prevenção de doenças como osteoporose,
O magnésio está ligado na produção de hormônio que regulam os níveis de cálcio no sangue e ativação da vitamina D, tudo relacionado ao osso ali, né? Que atua na absorção do cálcio pelo organismo, redução do risco de hipertensão e doenças cardíacas. Os principais benefícios do magnésio é a sua atuação no controle da hipertensão e das doenças cardíacas. O mineral ajuda a evitar o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos e regular a pressão arterial, diminuindo a chance de complicações cardiovasculares. Então, é uma série de coisas que acontecem ali no próprio sangue, né, nas artérias, que facilita, né? Eu mesmo faço uso de magnésio e outras coisas, mas o magnésio ele é principal na questão, porque devido a problema de hipertensão, tá? E hoje em dia eu sou bem reguladinho. A prevenção de enxaqueca e dores de cabeça, porque todo mundo sabe que dor de cabeça é um efeito, é uma dor multifatorial, né? E falta de magnésio pode ser um desse problema, né? O magnésio atua sobre os vasos sanguíneos do crânio, ajudando a prevenir a enxaqueca e dores de cabeça. O auxílio nas funções musculares, para quem faz musculação, sabe que quando se usa o magnésio, quando faz musculação, fica bem melhor, o músculo se recupera muito mais rápido, né? Não tem aquelas dores de treino tão forte. As outras funções do magnésio, muito importante, é a capacidade de melhoração de contração muscular. O mineral ajuda a evitar as câimbras devido à sua participação junto ao potássio. Que aí tem uma química lá do potássio e magnésio, que faz uma dinâmica ali, que isso, quando tem o magnésio, ele consegue fazer esse processo mais rápido, tá? Não vou falar assim tão profundamente, porque é apenas cálculos químicos, tá? Além de auxiliar na recuperação muscular, sendo um nutriente importante para o desenvolvimento, para o desempenho físico, né? Você lembra que eu falei? Quando você vai fazer uma caminhada, corrida, musculação, é importante você estar complementando com magnésio, porque você não vai sentir aquele pós-treino, né? Ou no outro dia, sabe aquele outro dia que tu anda todo duro, parece Robocop? Pois então, para diminuir, para acelerar esse processo, é importante tomar magnésio nesse caso, tá? Para pessoas que têm diabetes, no tratamento, ele contribui muito, tá? O mineral participa do metabolismo da glicose e da produção da insulina, auxiliando na prevenção do diabetes tipo 2. Pessoas, então assim, ó, quando fala claro, que aqui ele fala sobre a diabetes tipo 2, e a gente sabe que a de tipo 1 é aquela mais difícil, né? Aquela que já é genética, aquela que já tem predisposição. Só que assim, indiferentemente, é bom tomar o magnésio, principalmente se a pessoa está carente de magnésio, tá? Vamos em breve já ver sobre essa questão da carência. Ameniza as cólicas menstruais e a TPM, tá? A suplementação de magnésio é indicada para mulheres para ajudar a diminuir as cólicas e outros sintomas de tensão pré-menstrual. Combate a azia e a má digestão. Ajuda a aliviar a azia e a má digestão quando uma forma hidróxido de magnésio, geralmente presente nos laxantes e antiácidos. Eu imagino que vocês queiram saber todos os magnésios disponíveis para nós, né? Já vou passar aí. Quais são as causas? Aí vem aqui, ó. Quais são as causas de deficiência de magnésio? A deficiência de magnésio pode estar relacionada a vários fatores, como a quantidade insuficiente de mineral na dieta, a atividade física exagerada, sem reposição necessária do nutriente, estresse, pico de ansiedade, uso do álcool excessivo, tabagismo, todas essas coisas que a gente sabe que desgastam o nosso organismo, com certeza acaba a gente tendo um déficit de magnésio, né? Por que isso acontece? Porque no nosso solo, isso eu imagino que todos já saibam aqui, a gente não tem terras vulcânicas. E quando não tem terra vulcânica, é difícil de ter magnésio. Apesar que na Terra geralmente tem, mas às vezes é muito pouco. Então, a gente acaba absorvendo na própria água que era para ter, não tem. Por quê? Porque nós não temos um ambiente vulcânico. E onde que tem mais magnésio, em qual parte do mundo
tem mais magnésio? Nos lugares onde é vulcânico, tá? Por isso que nós, os brasileiros aqui, somos um pouco, temos esse problema, tá? Com o magnésio. A falta de magnésio pode provocar vários problemas para a saúde, como arritmia cardíaca, fraqueza, né? Fadiga, perda de apetite, náuseas, vômitos e alterações de humor. Ou seja, acaba com o ser humano, né? Qual a quantidade recomendada de magnésio? Essa daqui é o que vocês gostariam de saber, né? Todo mundo quer saber qual é a quantidade que eu vou tomar, que eu devo tomar. Pessoal, essas quantidades que vocês estão vendo, elas são feitas pelas orientações da Anvisa, ok? Orientações pela Anvisa. Lembrando que a Anvisa, ela faz o mínimo do mínimo. Então, dentro da teoria da Anvisa, é essa quantidade. Ó, a quantidade diária recomendada de magnésio é 260 mg para adultos, isso no modo geral, conforme as orientações da Anvisa. Eu estou falando sobre a Anvisa. Ela varia de acordo com a idade. No caso de gravidez lactante, confira a tabela abaixo. Aqui, ó, recomendações diárias para magnésio de mulheres grávidas é de 220 mg. Para lactantes, é de 270. Idade, de 0 a 6 meses, 36 gramas, 36 mg de magnésio. De 7 a 11 anos, 53, perdão, de 7 a 11 meses, 53 mg. De 1 a 3 anos, 60, e assim vai, né? Ou seja, depois dos 10 anos, aí já se usa já a recomendada para adulto. Mas aí eu quero chamar uma atenção aqui. A Anvisa, ela fez isso porque ela sempre joga no mínimo. Se você falar com um médico, um nutricionista, alguém que realmente conheça sobre magnésio, essas quantidades aqui é muito pequena, muito pequena, muito pequena. Para fazer efeito, claro, né, tem que fazer, sempre é interessante fazer um exame. Só que olha só que interessante. Se você hoje for fazer um exame de magnésio, de sangue, vai aparecer a taxa lá, vamos supor a média, que apareceu a média. Que tu olha e fala assim, referência, tá tudo certo, tá bacana, aqui no sangue ele tá dizendo que tá ok, não preciso repor o magnésio. O fato que ninguém conta, agora eu vou falar aquilo que ninguém conta. Vou até interromper o compartilhamento aqui, para ficar aqui, ó. O fato que ninguém conta sobre o magnésio. O magnésio ele fica depositado nos ossos. Então, assim, do 0 em até mais ou menos 55 anos de idade, mais ou menos, quando o teu corpo precisa de magnésio e você não consegue consumir esse magnésio, aonde é que ele pega? Ele vai lá e pega do osso, pega de outras partes do corpo, onde contém aquela reserva, e vai adicionando sangue para fazer o trabalho dele. Geralmente, até mais ou menos 55 anos de idade, ele vai fazendo essa homeostase, ele vai fazendo esse equilíbrio no corpo. Só que aí, quando acaba essa reserva, aí começa a dar todos os problemas possíveis, fazer um efeito cascata, né? Imagina que ele é responsável por mais de 300 ações no corpo, então começa a acontecer efeitos cascata, inclusive da imunidade, tá? E, enfim, dores, inflamações por todo o corpo, problema de osteoporose. Ninguém conta pra gente o como é importante a gente repor. Então, o que acontece? Você vai lá, faz o exame de sangue, para ver como é que está o teu magnésio. Na tabelinha que eles têm, que é absurda, é muito fraca, porque é um exame que ele é traiçoeiro, né? Porque ele vai aparecer no teu sangue geralmente que está bom de magnésio. Por quê? Porque ele pega coisa do teu corpo, então ele está camuflando. O teu corpo ele nasceu para fazer homeostase, pessoal. O teu corpo ele nasceu para se auto-recuperar. Só que ele vai pegando informações, ele vai pegando nutrientes de outras partes do corpo. Por exemplo, se você não toma água, ele vai tirar água do osso, né? Se você não toma, não se alimenta, não toma a vitamina certa, ele vai tentando caçar. Aí você vai começar a ficar careca, vai ficar com a pele ruim, vai começar a quebrar a unha. Não tem isso tudo que começa quando você começa a não se alimentar direito.
Você vai ficando cansado, vai ficando todos esses problemas. Por quê? O teu corpo está tentando, sozinho, na maneira dele, como ele pode, se criar o equilíbrio. É uma maneira inteligente, mas ao mesmo tempo que a gente vê, a maneira inteligente burra, porque, tipo assim, ele está tentando só dar um empurrão até o próximo passo. Se a gente não sabe disso, simplesmente a gente ignora isso, não tem esse conhecimento, você vai no médico, ele vai te dar um anti-inflamatório. Você está com problema de constipação, ele vai te dar um laxante. E aí é que começa todo o problema. Num simples fato de tomar água e repor o magnésio. Claro que depois que você já está com esse problema, para isso reverter, demora um tempo criar né, fazer essa reversão. Em algumas, de repente, nem eu consigo fazer por 100%, mas o fato é que a gente faz. Pega aquela tabelinha, vamos voltar aqui naquela tabelinha aqui, ó, e a gente vai fazer o seguinte, eu não vou falar o que está na Anvisa, agora eu vou falar o que eu faria e o que eu faço, tá? Antes de falar da tabelinha, vamos falar que você fez lá o exame e dentro do parâmetro mostrou que você está na média, tá bacana. Eu sei, todos nós aqui sabemos que 90% da população está tá enfraquecido de magnésio. Então, eu vou colocar, no mínimo, 500 mg de magnésio. No mínimo, 500 mg de magnésio. No mínimo, tá? Principalmente para adultos. Então, eu colocaria essa tabelinha aqui, ó, 3 vezes o valor delas. 3 vezes eu colocaria tranquilamente. Porque o magnésio é um mineral. Se você tomar um pouquinho a mais, ele vai sair pela urina, ele não vai ficar depositado no teu corpo. Ele não é que nem um cálcio, por exemplo, que quando você toma cálcio demais, ele pode dar um monte de problema. Porque cálcio, quando você toma demais, sem o K2, né? A K2MK7, que é um problema, quando tu toma só cálcio, e aí ele cria um problema. Mas nesse caso aqui, o magnésio é super tranquilo. O máximo que vai acontecer se você tomar mais magnésio é você ter uma pequena soltar o intestino, e aí você vai saber, opa, é hora de parar, eu não preciso tomar tudo isso, eu vou tomar um pouquinho menos. Aí, mas como todo mundo já sabe aqui, inclusive até a Marta já falou na última vez, que o corpo depois ele como é que se diz? Ele se acostuma com o magnésio e você não fica mais com o intestino solto, ele só modula, né? Mas o fato que eu quero deixar tranquilo é que se você tomar 500 mg por dia, não vai ser ruim, não vai ser muito. Inclusive, eu tomo 1 grama por dia de magnésio. 1 grama por dia. Por quê? Porque o meu biotipo, ele requer muito magnésio. Eu imagino que todas as pessoas, mas eu não posso falar aqui por todo mundo, eu falo por mim. Então, assim, ó, eu indicaria as pessoas, principalmente que já passaram dos 30, tomar 1 grama por dia. Eu faria isso, certo? Eu indicaria isso, né? Mas cada caso é um caso e tem que ser analisado. Se você colocar 3 vezes esse valor aqui, vamos supor aqui, ó, aqui, você vai começar a ter um resultado 60, 60, 120, 120, 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 180. Ó, tô melhorando aqui o coisa. Ó, e se você parar para pensar, é pouca coisa, não é muita coisa, não. Magnésio, eu vou mostrar para vocês onde é que tem magnésio depois. E se vocês estudarem, vocês vão ver que aquilo que eu estou falando aqui é o que os especialistas indicam, tá? Isso que eu estou falando também é o mínimo. Ó. Tomar 500 para nós adultos é o mínimo, tá? É o mínimo. Eu acho que precisa de 1 grama. No meu caso, eu sinto que preciso disso, tá? Então, a mais ou menos a base é isso aqui. Aí vem aquela questão, né? Ah, mas uma criança precisa tomar isso? Claro que precisa. O magnésio, como eu falei para vocês, ele faz a síntese do DNA.
Se eu soubesse disso antes, quando meu filho nasceu, eu já tinha colocado. Mas hoje em dia ele já toma isso, tá, pessoal? Ele já toma isso daí, ele já toma 100 mg por dia, tá? E ele tá muito bem, graças a Deus. Tá bom? Vamos continuando aqui. Quando tomar o suplemento, que eu estava falando ali, né? Alô? Oi, oi, oi. Alguém falou? Eu falei, me perdoa te cortar, mas você falou que dá para o seu filho. Qual é a marca que você dá para ele também? Porque muitas marcas aí falam que tem e não tem quase nada dentro. Bom, aí é que tá. Na verdade, eu mando manipular. Eu mando manipular. Para mim, isso é mais em conta manipular esse magnésio. Porque eu não coloco só magnésio, eu coloco outros complementos, tá? Eu mando manipular. E aí, o que E que eu depois você faço? pode falar quais são os outros complementos que você coloca? Faz sim. Não, não, no final eu falo. No final eu falo, sem problema nenhum. Eu coloco outras coisas também, tá? Inclusive vitamina D. Já falo no final, só para não fugir do coisa. Mas me lembra, tá? Da Lida. Isso? Dálida, perfeito. Dálida. Perfeito. É, Mas aí eu falo no mas final, sim. deixa eu te cortar mais uma vez. Para você manipular isso, você precisa de uma ordem médica? Esse tipo de mineral, não. É um mineral, isso daí. Esse, graças a Deus, é liberado, entendeu? Essas coisas, suplementos ali, suplementos, não precisa de ordem médica, Ok, obrigada. tá? E o mais Eu legal de tudo. vou. Ah, desculpa, eu vou aproveitar, vou fazer uma observação a respeito do magnésio. Ele é incrível, né? A gente vai tomando, a gente vai melhorando, tirando as dores do corpo e melhorando uma série de fatores e a gente nem percebe. Aí a gente fica aí um mês sem tomar, um pouquinho mais, aí começa a te doer tudo. Aí você sente uma dor terrível no corpo, fala assim, mas agora a dor aumentou. Não é que a dor aumentou, é que antes a gente vai acostumando com as dores, e aí a gente desacostuma, né, de sentir dor, porque você para a dor some, e aí você sente a diferença quando você não está ingerindo ele. Uns dias ele se mantém, né, no corpo, depois começa de doer, e a dor é puxada, né? E Com certeza. olha só que interessante, você falou a questão da cardíaca, né? O meu marido estava com nem sei quantos anos atrás, né? Uma arritmia cardíaca e ele começou a tomar o cloreto de magnésio. A gente até comprou de quilo, eu também tomava certinho, bonitinho, e sumiu, regulou, só com Maravilhoso. cloreto de magnésio. O PA, cloreto de simples. magnésio, ele é o pronto, né? Ele é aquele pronto para Isso, o aplicação, PA, né? O PA, isso, cloreto pronto de para magnésio aplicação. PA. Ele tem, na verdade, ali, é o puro, é o puro, é o puro. Tipo assim, tudo tem nele. O que acontece, depois que eu já vou falar, é sobre os quelatos que são adicionados, né? As misturas, os mini blends, né? Que esses aí vão auxiliar para coisas específicas. E aí vai ficar divertido. Na dúvida, que nem eu falo assim, na dúvida, qual tomar? Esse sulfato cloreto de magnésio, que é o tradicional, é o que tem aí. Só que é aquela questão, né? Para tomar esse daí, ele é horrível de ruim naquele na água. Então, tem pessoas, se for tomar aquele diluído, que se compra o sulfato de magnésio ou cloreto de magnésio, que ele é 33 gramas, ele é horrível, o sabor dele é horrível. Eu criei como é que se chama? Uma tática aqui que eu coloquei um, um quisuco da do Terra, ou você coloca um quisuco de tangerina, de laranja, alguma coisa para quebrar aquele sabor e aí fica mais fácil para tomar. Pelo menos para mim foi bem mais fácil. Eu coloquei o Terra Mix da do Terra, que eu não gosto dele, assim, porque ele é muito artificial, mas é o que eu tinha aqui, eu tenho que consumir. E aí eu coloquei lá, eu fiz ele. E olha só que interessante, quem faz essa mistura, quem faz o consumo de magnésio, o sulfato ou cloreto, né, que dilui em 1 litro, ele vem pronto. Aquela água preparada de magnésio, ele tem que ser consumido no máximo em 10 dias, tá? No máximo em 10 dias. Depois tem que renovar. E o que que eu fiz?
eu dividi, como eu tenho uma balança de precisão, ele vem, normalmente o que eu compro aqui, ele vem num saquinho, ah, vedado, assim. Aí eu abro ele, esse saquinho, e divido na balança de precisão. Então ele vem 33 gramas, então eu coloco ali 16 gramas em meio litro, e aí eu não estrago aqueles outros, apesar de ser barato, né? Porque é R$ 8 o cloreto de magnésio. Se tu vai comprar o cloreto de magnésio em cápsula, ele vai sair quase R$ 100. Eu não sei o valor agora, mas é mais ou menos isso. Então, por isso e eu senti uma diferença quando eu tomo só o cloreto de magnésio, na forma PA, e quando eu tomo ele quelato, né? Enfim, misturado com outras coisas. Eu senti uma boa diferença. Eu vou, na verdade, atualmente estou tomando das duas formas e eu estou gostando muito. Mas voltando aqui, deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui no Keynote, na apresentação. Quando tomar o magnésio, né? A suplementação de magnésio deve ser indicada pelo médico ou nutricionista em caso de deficiência do mineral ou aumento da sua demanda, né? Ou seja, como eu estava falando sobre quando faz um exame sérico, que seria um exame de sangue, ele percebe que tem uma necessidade, mas você se lembra que eu falei, que no exame de sangue ele pode ser traiçoeiro. Mas vamos supor que você faz um exame de sangue e mesmo você sabendo agora que o teu corpo faz a homeostase, ele puxa de lugares que tem magnésio para colocar no sangue. Imagina você fazendo um exame de sangue hoje e dando um nível abaixo do normal. O que você o que você imaginaria? Que o teu corpo não está necessitado, ele está berrando por magnésio. Ele está muito em déficit de magnésio, porque o teu corpo não está mais conseguindo puxar. Então tem um problema muito sério aí. E não dá para falar que seria apenas uma coisa, mas o que a gente sabe é que se você faz um exame de sangue, e se no exame de sangue ele está abaixo do normal, o problema está mais sério do que tu imagina. É isso que eu queria passar quando se faz isso. Mas, então, sabendo disso, como tomar o magnésio? Aqui, ó. Como eu falei antes, o magnésio pode ser encontrado em composições de suplementos ou formulações específicas do mineral. Podem ser manipulados apenas com magnésio ou combinados com outros ativos e nutrientes. Uma forma mais recomendada para suplementar o magnésio é o magnésio quelato, devido à sua alta biodisponibilidade, a qual proporciona uma melhor absorção pelo organismo. Então, existe uma maneira de suplementar ele quelato, que aí você vai conseguir trabalhar direcionando o magnésio para um fim, né? Trabalhando ele para um fim, que eu já vou chegar lá, calma aí. Passando esse. Qual o melhor horário de tomar o magnésio? Vai depender da indicação do médico, nutricionista. Tu viu que eu coloquei aqui para a forma de suplementação, pois se não for o magnésio quelato em geral, não deve ser consumido junto às refeições para não atrapalhar a acidez gástrica. Nesse caso aqui, eu gosto de tomar, na verdade, um pouquinho antes das refeições. Um pouquinho antes das refeições. Ou um pouquinho depois, uma meia hora depois das refeições. Não ficar atrapalhando, que nem ele falou aqui, para não atrapalhar na acidez gástrica. Então, tu toma ou um pouco antes, que eu acho melhor, porque ele vai ter mais absorção, ou um pouco depois das refeições, né? Para não se misturar ali. Mas, assim, indiferentemente, se você tomar, ele vai ajudar. Isso daqui é apenas para aquelas pessoas que querem saber o melhor do mundo. O melhor do mundo é tomar antes, porque aí não tem intervenção de nenhum outro componente. Então, aí tu sabe que o teu organismo vai absorver 100% daquilo, tá certo? Mas não tem problema, você não vai sentir dor de barriga, morrer, sei lá o quê, dar um ataque, se você consumir ele junto ou muito próximo das refeições. É só para tentar entregar o máximo desse magnésio para o teu corpo, tá? Só simples assim. Pode ser que Pode, alguém tenha alguma sensibilidade, né, Daniel? pode. Pessoa que tem, assim, o estômago muito sensível, né? Aí ela tomar em jejum ou tomar muito antes da refeição, pode ser que ela tenha uma sensibilidade.
Então, sempre ver, conhecer o seu organismo, né? Ah, não me sinto muito bem, então toma mais próxima à refeição, ou faz a sua refeição, daí você toma, né? Apenas É, uma pequena observação, porque isso já aconteceu isso. comigo. Isso é, e normalmente o que acontece? Como é um mineral forte, ele às vezes, até quando ele abre, se você tomando em cápsula, quando ele abre no estômago, ele pode dar aquele um leve enjoo, mas com o tempo, pelo que eu percebo, com o tempo, tomando assim, tipo, uns 15 dias, o teu corpo vai acostumando com isso. Não sei se vocês já tomaram ferro, né? Tomaram a vitamina, o ferro. Ele é muito comum, as pessoas quando tomam ferro, ficam enjoado ali uma meia hora. Dá aquela uma estranha, uma coisa que tu fica meio assim, meio. E eu sinto isso. Hoje não me dá mais nada, mas me dava isso. Então, o magnésio ele pode dar esse leve enjoozinho, mas depois, com o tempo, você não vai sentir mais, tá? Se pode tomar o mineral todo dia, bastante comum a suplementação desse mineral, pode tomar magnésio todos os dias. Sim, com a dosagem recomendada no horário para tomar magnésio. Também vai depender da indicação, que é esse caso. Quando a gente fala que vai depender da indicação do médico, nutricionista, realmente ele vai tentar te entender qual é o melhor horário para ti. E muitas vezes disso vai partir da tentativa e erro. Normal, pessoal, não existe receita para tudo, mas as coisas não funcionam tudo igual para todo mundo, né? Então, você vai ter que testar e ver como a Marta falou ali, o que fica melhor para você. Alimentos ricos em magnésio. Olha só que interessante. Os alimentos ricos em magnésio incluem leguminosas, oleaginosas, grão integrais, vegetais verdes escuro. Quando fala verdes escuros, não entra as alface, que alface não é um verde escuro, tá? Muita gente confunde às vezes, vou comer uma alface. Não, é couve, né? Vocês vão ver aqui agora. Brócolis. Então, aqui, ó, a lista abaixo: leguminosas, feijão e lentilha, oleaginosas, amêndoas, avelãs, castanhas de caju, castanha do Pará, grãos integrais, aveia, trigo integral, arroz integral, semente de abóbora, girassol, só coisa boa. Banana. Banana não é boa só como magnésio, mas também como triptofano, né? Que ele é maravilhoso, serotonina, né? Ele ajuda a questão para quem tem problemas de depressões e tudo mais, comer banana é maravilhoso. Kiwi, abacate, brócolis, abóbora, couve, espinafre, leite e iogurte derivados, mas aí é aquela questão, né? A gente vendo aqui falando sobre leite e iogurte derivados, iogurte, kefir, beleza, pode ser que, mas prefiro mais o kefir. Eu pensando como anti-inflamatório, eu já não aconselharia tomar leite, né? E os derivados, apesar de eu gostar de derivados do leite, mas eu sei que leite faz mal pro organismo, tá? Apesar de ele ter magnésio, às vezes tipo, você vai tentar usar a cabeça para não precisar tomar isso, né? Ainda mais se você não precisa. Tem outras opções. Café. Café é meio complicado também, porque é o seguinte, café ele contém, mas hoje em dia tu tem um café bom, de qualidade, tem que saber como é que se diz a procedência. Carne tem, e cacau. Cacau, você pode comprar aquele cacau 100%, ele é um pouco mais caro, mas esse é o verdadeiro, esse sim, esse cacau faz bem. Você sabe do que eu tô falando, né? Cacau com Sim, banana. Cacau com banana. Vocês já comeram cacau com banana? Faz então uma. eu ia pedir uma indicação, porque o cacau 100% ele é forte, né? E É, se for adoçar, aí perde toda a propriedade, porque é anti-inflamatório. Eu falo a assim, gente Daniel, faz para o então meu filho. dá uma sugestão como que eu Vou posso usar falar, vou esse falar cacau. um creminho de banana com cacau e ainda uma colher de pasta de amendoim. Tudo puro, tudo orgânico. Então pega lá a bananinha, uma bananinha, meia colherinha de cacau em pó e uma colher de pasta de amendoim. E mexe bem, o negócio fica louco, maravilhoso. Ele come todos os dias. É muito bom.
A fruta, o açúcar que tem é a frutose, né? Deixa eu ver aqui. Os manipulados com magnésio. Agora vamos falar assim, ó. Olha só que interessante, pessoal. Vou falar sobre os manipulados, tá? O magnésio, ascorbato, na verdade, ele, ele tem aí, esse ascorbato, ele é um princípio da vitamina C, né? É como se fosse um blend ali, o magnésio associado à vitamina C ali, o ascorbato. E quando isso associa, quando você pede quando é que eu vou usar o magnésio ascorbato? Né? Que ele é quelato, né? Ele é uma mistura ali, uma propriedade. Então, quando você vai usar esse aí? Para obter benefícios dos magnésios da Vita e da vitamina C, indicado para principalmente para o sistema imune e cardíaco. Ou seja, o ascorbato é voltado mais para quem precisa de uma resposta imune. Mas lembra de uma coisa, quando fala na resposta imune, melhorar a imunidade, você não vai aumentar a imunidade. Isso vai fazer diferença para aquelas pessoas que estão com a imunidade baixa e ela precisa modular a imunidade, ok? Não, na verdade, não existe aquela coisa de aumentar a imunidade. Porque se a gente aumenta a nossa imunidade, a gente vai ter um problema autoimune. Aí passou do ponto. Aí o corpo começa a trabalhar contra a gente mesmo, tá? Então, o fato é, a gente tem que melhorar a nossa imunidade para ela ter uma resposta rápida de homeostase. Ou seja, os níveis tão baixos de glóbulos brancos, que são a nossa imunidade do corpo, e isso auxilia na rapidez da nossa imunidade, para a proteção do nosso corpo, tá? Então, o magnésio ascorbato é indicado para melhorar a imunidade na resposta imune, tá? Modular ela, deixar bacaninha. Magnésio aspartato, associado ao ácido aspartico, é indicado principalmente para o tratamento de cardiopatia, fadiga crônica, estresse físico e mental. Então, esse daí muitas pessoas gostam dele. Tem o magnésio citrato, altamente biodisponível, disponibilidade oral, porém apresenta efeitos laxativos em alguns pacientes, usado nas mais diversas patologias do níveis do sistema cardiovascular, neuromuscular e nervoso. Esse daqui, pessoal, também como vocês viram ali, o efeito laxativo. Às vezes a pessoa está com carência nesse magnésio mais citrato aqui, e aí pode dar soltar o intestino, mas depois ele volta ao normal, tá? Não se preocupa. Mas é para o sistema, então, cardiovascular, neuromuscular e nervoso central. Ou seja, as pessoas que precisam dar mais gás no cérebro, tá? Principalmente, se depois vocês vão ver a lista completinha, vocês vão ver que nós precisaríamos tomar todos esses, pelo menos um pouquinho. O cloreto, melhor absorção tópica. O cloreto, ele é o magnésio completo, pronto para uso já. Magnésio carbonato possui propriedades antiácidas e é indicado para pessoas que sofrem de indigestão e refluxo. Magnésio inositol, esse é interessante. Hoje em dia, esse magnésio inositol, ele está meio que na modinha, tá? Une os benefícios do magnésio do inositol e uma das vitaminas do complexo B. Esse inositol, ele não está escrito aqui, mas ele usa muito para as pessoas que não estão dormindo bem, não estão tendo insônias. Ele ajuda muito a relaxar os músculos, tá? Muito a acalmar esse inositol aqui. Ele aumenta a GABA também do cérebro, então ele ajuda muito nessa questão para quem tem problemas de insônia, esse é indicado, tá?
Magnésio de malato, indicado para melhorar a energia e o desempenho em atividades físicas, assim como das patologias como a fibromialgia. Interessantíssimo o de malato. Hoje em dia também uma das doenças que está do século XXI é a fibromialgia, né? E ele ajuda, quando eu falo aqui sobre a energia, o desempenho, ele fala sobre o ATP, que é a energia das células, das mitocôndrias. Então, é importantíssimo fazer o uso do malato para dar aquele gás. A pessoa, quando está com muita fadiga, usa o de malato, tá? Ele vai dar um gás, ele vai dar... no modo geral, uma coisa que eu não falei antes lá no início, é que o magnésio, ele é como a nossa fonte de energia do nosso corpo. E quem faz isso funcionar? As mitocôndrias. As mitocôndrias é que usam, que dão energia em todo o nosso corpo. E tanto é que ela é praticamente uma célula dentro de uma célula, né? Então, assim, falou em energia, falou em mitocôndrias. Falou em complemento de energia saudável, de energia do bem, que eu digo assim, né? Porque o café, ele é uma energia, mas se tomar de errado, ele não faz tão bem assim. Mas o magnésio é o complemento da energia, tá? Ele é o que realmente vai fazer diferença. Magnésio óxido. A forma menos absorvida pelo organismo, utilizada pelos efeitos laxativos. Ou seja, se a pessoa tem prisão de ventre, usa o magnésio óxido. Alguém está falando sobre prisão de ventre aí, que usava para alguém, não me lembro agora se queria falar sobre isso, começou a usar para isso, para melhorar o intestino. E o magnésio Não, eu sulfato também. perguntei só se ele soltava, não era que eu Sim. usava, não. Aí para soltar, todos eles, dependendo do como vai usar, se usar uma quantidade um pouco maior, ele vai soltar. Mas o óxido, ele é o que mais ajuda nessa questão de soltar, tá? Tem o sulfato, que ele também faz o efeito laxativo, ó. Também faz o efeito laxativo. Absorção, uma boa absorção tópica. Magnésio taurato. Esse daqui é o seguinte, é uma mistura bem legal da taurina com magnésio. Ele serve, aí é que vem o caso. Esse daqui é o que eu uso também bastante, que é para cardiovascular. Melhora toda a questão. Quando fala cardiovascular, ele está se referindo também à parte das artérias, tá? Ele é muito bom. Ele ajuda na elasticidade das artérias, tá? Para quem tem hipertensão, para quem tem... Ali está falando sobre diabetes, mas eu não queria falar sobre essa parte aqui, eu queria falar, relacionar ele para tentar linkar. Quem tem hipertensão, varizes é muito bom, porque ele está correlacionado, é interessante você saber disso, né? E para quem faz treino, porque taurina ele melhora, né? Taurina mais magnésio, ele dá mais energia para quem faz treino. Magnésio treonato, associado aos processos cerebrais, como cognição, aprendizagem, memória e Alzheimer. Ou seja, esse treonato também, para quem já tem na família pessoas que tiveram problemas com Alzheimer, cara, começa a tomar o geotreonato, né? Magnésio treonato, é certo. Não... E o magnésio quelato. A quelação aumenta a biodisponibilidade do magnésio, facilita o reconhecimento de absorção do mineral pelo organismo. Forma usada para os mais diversos... neuromuscular. Sim, que aí o magnésio quelato, ele melhora de uma forma geral a parte cardiovascular e neuromuscular do sistema nervoso, ou seja, ele restabiliza, o magnésio quelato, ele restabiliza de uma forma geral todo o sistema cardiovascular e neuromuscular e nervoso. Magnésio pode ser manipulado em diferentes formas farmacêuticas, como as cápsulas e via oral, sachê e até mesmo loções. Eu nunca usei em forma de loção, tá, pessoal? Nunca usei. Não sei nem como que é. Mas o que eu já usei, que eu uso, é cápsula e solução oral. Deixa eu ver.
Por enquanto é isso. Eu dei uma corrida ali para ver se eu conseguia falar tudo. Daniel, Oi. sou eu, Edna. E se a pessoa, por exemplo, você tem um cliente, um paciente, né, que precisa usar mais de um, é possível manipular mais de um? Sim, sim. Tem uma quantidade que você aconselha, assim, sei lá, digamos que a pessoa tem fibromialgia, tem problema de Alzheimer ou conexão, e o que daria para a gente usar aí a quantidade? Sim. Olha só, interessante essa pergunta, porque aí agora a gente começa a pensar como que vai utilizar o magnésio para nós e para os outros, né? Vamos falar de adultos, tá? Você lembra que eu falei que eu uso para mim 1000 mg? Pelos estudos que eu faço, o efeito real, o efeito assim de verdade para mim, precisa de 1000 mg. E aí, nesse 1000 mg, eu tenho que levar em consideração o seguinte: é de 250, 260 para cada, no mínimo, para cada composição que eu fizer. Por exemplo, olhando aqui os magnésios, se eu quiser usar o taurato, né, que ele ajuda na questão cardiovascular, que eu uso, para ele fazer efeito cardiovascular, para mim, eu tenho que usar no mínimo 250 mg desse magnésio por dia, no mínimo. É isso daqui. E o mínimo já está, nesse caso aqui, já é o suficiente, tá? Mas eu posso colocar também 300, dependendo de qual a situação. Aí eu tenho que fazer uma relação de qual é o problema da pessoa. Ela tem ali problema, vamos de repente, até pegar essa tua paciente aí como uma ideia, como um exemplo. Qual é o problema que ela tem? Então, ela tem Alzheimer, né? Na Uhum, verdade, ela está com o princípio de Alzheimer, que a sim, família tem, e ela tem fibromialgia, e ela tem aquela doença de Schaumer, que tem a corcunda nas costas, sabe? Então, ela tem muita dor nas costas, na cervical, na lombar, e provavelmente ela deve estar com deficiência de magnésio, entre outras coisas, né? Ela ficou de me passar os exames, mas ainda não me passou. Então, e sim. aí a minha dúvida é, há a possibilidade de você manipulá-los numa farmácia que nem você faz, vários tipos, né? Porque a gente teria que atender a várias situações aí, eu entendi que você faz isso, né? Então, Sim. cardiovascular, você coloca ali 250, de repente, se você tem dor no corpo, mais tanto, mas até dá um mg. É Isso. isso? Isso. Eu não passo de um mg porque eu não preciso. Acho que aí já vê o que consegue fazer ali. Mas, assim, o treonato é voltado mais para a questão de memória, né? Na questão de cognição e auxilia na questão do Alzheimer. Então, a gente já usaria o treonato. O outro ali que conversando, ele usaria no modo. Deixa eu só ver aqui. Das dores, né? Das Das dores, dores né? das costas, cervical, lombar. Seria aquele que ajuda na fibromialgia, talvez, porque ela tem dores no corpo todo, né? Mas aonde mais atinge é nas costas. Que é o magnésio de malato, né? Que aí esse é maravilhoso para todas essas questões das dores. Tem, então, malato, o... qual o outro aqui que a gente pode colocar? Tum, tum, tum. Como ela já é uma pessoa... qual a idade dela? Pelo que eu vi, eu acho que ela já era mais avançada. Tem 67, se eu não me engano. De repente, pensando nisso daí, eu penso também na questão de sistema imune, né? Que aí a gente Sim, fala do ascorbato, né? Então vamos colocar assim, ó, ascorbato, só para ter uma ideia aqui do que a gente faria. Tem que olhar com calma, agora você sabe mais ou menos como é que sim. funciona. Ascorbato, deixa eu ver aqui. Fibromialgia é o de malato, que é muito indicado. E tem o outro que eu estava vendo aqui, o quelato, não, o treonato. Perionato. Se fosse usar esses três, tá?
Deixa eu me lembrar aqui qual que eu uso. Inclusive, até mandei agora fazer. Você pode colocar mais de um do que do outro, por exemplo, o que ela quer, por exemplo, quer diminuir a dor inicialmente, que já vai trabalhar com tudo emocional e tudo mais. Aí aumenta o da fibromialgia. Sim, E sim. aí o ascorbático, que tem a vitamina C e tudo mais, pode de repente pôr um pouco menos. Pode fazer essa composição até dar 1 grama somando tudo. Isso mesmo. Aí vai ver qual é a maior deficiência e eu vou compensando. O de malato, eu gosto muito de usar em mais quantidade o de malato, quando for fazer porque eu acho que o de malato ele é mais abrangente, no meu ponto de vista, tá? Ele é mais abrangente. Ele, tanto na questão, principalmente, né, porque ele trabalha mais com a parte da energia do corpo, entendeu? Das mitocôndrias ali, e na questão das dores. Então, eu gosto muito do magnésio de malato. Ele dá uma... Eu percebo isso, que ele dá uma resposta muito boa. Então, eu colocaria em mais quantidade o de malato, e os outros, o treonato e o ascorbato, eu dividiria ele. Por exemplo, daria para fazer 500 de malato e 250 de cada um. Entendi. Entendeu? E aí ela precisa de um nutricionista ou ela pode ir numa farmácia e pedir para manipular isso? Ela pode tranquilamente ir numa farmácia manipular. Eu acho que até eles já têm, inclusive, Pronto. pronto, mas não nessa quantidade, dependendo do que for, né? Não nessa quantidade. Mas colocar hoje no Google, por exemplo, aqui, e colocar magnésio, você vai ver 300, tudo para comprar como tu quiser, sabe? Ó, magnésio quilato, eu tô olhando aqui, ó, magnésio de glicinato, e tem outros magnésios, aqui eu falei alguns, tá? Tem vários outros magnésios. Eu quero... É que tem tantas diversidade de magnésio que não tem como eu fazer isso tudo numa única apresentação, assim, mas é só para dar uma luz aqui. Eu peguei os principais, assim, o que o pessoal mais usa, tá? Entendi. Quando compra pronto, já vem indicação no frasco de quanto consumir por dia, né? E só que o que Aí que vê se a acontece? indicação vai ficar dentro daquilo que a gente já viu antes, né? O que que acontece? Por exemplo, peguei um exemplo aqui, ó. Pá, 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 pá. Quer ver? A formulação desse daqui, ele contém magnésio de malato e ácido málico. Deixa eu ver onde é que está a coisinha dele. Ah, eles não colocaram a quanto que vem de cada um. Ele só vem no potinho dizendo assim, ó, magnésio de malato puro, 400 mg. Esse aqui é... Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Cada frase... Isso aqui é só um. Não pensei que tinha mais. Deixa eu pegar um que tem vários magnésios aqui. Mas o que que acontece? Às vezes, nesses prontos que a gente compra nos lugares, ele não tem a quantidade que tu precisa. Aquilo que tu quer. Aquilo que tu... Voltado para ti, né? Ele tem meio que genérico, assim. Aqui, ó, tem um triplex magnésio. Deixa eu ver o que que ele contém aqui. Não fala também o que contém. Só fala que tem 400 mg e que não fala quanto que tem de cada um. É que eu queria só trazer uma ideia. Só para a gente ter uma ideia aqui, eu peguei um que a minha filha está tomando, é o de malato, ele tem 260 mg, na porção de 3 cápsulas. Aí eles indicam tomar 3 cápsulas por dia, mas aí é pouco, ó. Mas as cápsulas menorzinhas, né? Deixa eu ver. Como eu te falei. Te lembra que eu te falei que se a gente for Sim. analisar, é 250, 260 o mínimo por dia, que é o recomendado pelos médicos. Mas vocês viram lá da Anvisa o que ele fala? Vocês viram? É só para não morrer, né?
Exato. E olha lá, e olha Exato, não é lá. uma invenção minha. Parece Não. que a gente está aí contra a Anvisa, né? Mas é que a Anvisa, na verdade, ela trabalha só por business. Ela não trabalha para proteger a gente, é por business. Não tem, não tem. É tipo assim, ó, quando fala alguma coisa, isso aqui é passado pela Anvisa. Olha, ninguém morreu usando isso, então aí tu pode usar. É muito Também absurdo. tem o negócio da farmácia, né? A farmácia não permite que, por exemplo, que a tua terra seja legalizada, muita coisa, eles ficam bloqueando, porque vocês sabem que tem um monte de remédio aí que salva o câncer, que cura o câncer, e a pessoa começa a usar, a farmácia sai perdendo, porque eles querem que a gente compre remédio, querem que a gente faça quimioterapia. Não querem, É, eles não querem uma pessoa saudável, eles querem doentes. Dalita, é que assim, ó, aí nós estamos falando de muito dinheiro, desde 1910, né? O relatório Flexner veio matando tudo aquilo que se usava. Por um lado, foi interessante, porque existia, de fato, muita informação errada, mas com isso foi jogado fora um universo de conhecimento, tudo porque eram pessoas normais que, claro, que né, no nosso universo tem as pessoas boas que fazem o seu melhor e tem as pessoas sacanas. Isso é normal. A gente vive num universo assim. Mas aí o que acontece? Desde como é que é o complexo de Flexner, que regulamentou as universidades, ou a indústria farmacêutica, que foi onde começou de fato a indústria farmacêutica, foi com esse Flexner, ele limitou e só podia ser usufruído de receitas médicas, remédios, no modo geral, se tivesse passado por um estudo científico duplo, cego, randomizado. E, enfim, a princípio dali. E o que nós temos com a do Terra? Né? Isso é uma coisa que fica aqui com a gente, mas é que a do Terra são produtos naturais, eficazes, mas que, se a gente for debater sobre a questão remédio, não remédio, isso ou aquilo, vai contra todo um universo gigantesco. Não dá. Não dá. E outra, nós estamos dando graças a Deus que a do Terra conseguiu, de alguma maneira, fazer com que entrasse no Brasil. E outra, e ainda só não é falado, e nunca provavelmente vai ser falado, isso que a gente fala abertamente, porque a indústria farmacêutica não permite isso. Então, assim, ó, a gente vai ser aqueles. Nós temos os segredos e vamos levar esse segredo para os nossos amigos, nossos queridos, né? Enfim, é aquele nosso trabalhinho de formiguinha. Para você ter uma noção, a minha filha sofria muito de asma e ela tinha que usar as bombinhas, né? E eu, com 8 anos de idade, aí no Brasil, tive uma parada cardiorrespiratória, fui parar no Instituto do Coração em São Paulo. Eu via a quantidade de remédio que eles davam para minha filha, era a mesma quantidade de remédio que eu, adulta, tomava. Eu falei, não. E aí foi onde eu comecei a procurar alternativas. Eu encontrei a Doterra. Hoje, a minha filha não usa mais nenhuma bombinha. Ela começa a tossir, eu tenho um brief de tudo quanto tem jeito aqui em casa. Eu tenho o brief, aquele que ainda tem o brief aí no Brasil, que é um link que você passa no peito da criança. Eu tenho ele líquido para colocar o óleo, né, para colocar no computador. Eu tenho ele já fiz ele rolãozinho. Então, tenho ele de sticker, não falo. Tenho ele de várias cores. E carrego ele para cima e para baixo. A minha começou a subir, é brief na hora. Então, assim, ele é meu favorito até hoje, por conta dela. Mas, assim, se pequeno, vai para pergunta, vai outras coisas. E tudo isso por causa da Doterra. Se nós comprar, a minha filha nem pensava mais aqui, porque ela tomava uma dosagem cavalar, e não era só a bombinha, ela tinha que fazer inalação, depois ficava com aquela tremedeira toda. E olha só que interessante, né? Dálida. É o seguinte, quando não precisa, a criança que tem asma,
ela precisa ser passada o brief com o líbano, mesmo quando ela está bem. Mesmo quando ela está bem. Nem que seja 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. Nem que seja nesse momento, para sempre manter, manter o equilíbrio ali. Porque são crianças sensíveis, são pessoas sensíveis, né? Então, é importante manter, mesmo com ela bem ou não, tem que manter no mínimo 2 vezes por dia. Isso eu aprendi com o meu filho, que ele também teve, ultimamente, teve um caso, que ele teve o primeiro ataque de asma, que nossa, foi bem, bem, bem difícil. Mas aí eu, né, aprendi, mesmo sabendo do que eu sei, eu tive que colocar assim, não, indiferentemente ele estando bem ou não, eu tenho que passar o brief de manhã e de noite, para evitar, né, as pioras, né, porque asma é chato, muito chato. Mas aí o que eu ia falar também sobre a questão? Nós falamos sobre o magnésio. Só que assim, junto com o magnésio, eu queria associar os óleos. E aí, os óleos, para melhorar nessa questão do corpo por um todo, eu fazendo uma análise assim, tá, mas quais são os óleos indicados para potencializar isso tudo? Pessoal, é incrível, mas o próprio On Guard e Copaíba, você usando esses 2 óleos, não, claro, se tiver o Zengest melhor, mas esses 3, Copaíba, On Guard e Zengest, você já vai estar, não precisa ter mais nada, tipo assim, para manter uma qualidade de vida. O Copaíba, você sabe que é na parte do DNA e anti-inflamatório poderosíssimo, né? Que ele vai regenerar as nossas células. O On Guard, realmente na questão da imunidade, né? Todos os problemas que pode acontecer, ele já precavê ali. E o Zengest na qualidade do nosso intestino, né? Do estômago. Ou seja, fazendo isso, usando Copaíba, 2 gotinhas de Copaíba, umas 3, 4 gotinhas de On Guard e 3, 4 gotinhas de Zengest por dia, nossa, tá maravilhoso. E completa com óleo de coco fracionado. Daniel, sou eu, Edna. Oi, Edna. E na questão do magnésio, o que a gente teria de óleo que potencializa tudo que eles fazem, né? São coisas diferentes, tá? São coisas diferentes, que nem eu falei agora. Esses 3 óleos que eu falei, ele ajudaria a complementar, como se fosse assim, olha só, vitamina vitamina é um tipo de coisa, minerais é outro tipo de coisa. Vocês entendem que vitamina normalmente vem dos alimentos, né? Assim, tipo, vitamina C, que vem da laranja, né? Vocês entendem que as vitaminas são moléculas, são moléculas que ajudam em funções do organismo. Diferente, mas ao mesmo tempo muito parecido com os minerais, que eles também fazem funções. Mas que funções são essas? Elas são como, vamos supor, que para eu conseguir levantar sei lá, uma caixa de madeira, eu preciso ter uma força, né, para levantar uma caixa de madeira. E eu tomo a vitamina, vamos supor, a vitamina C, para adquirir a força e levantar essa caixa. Então, as vitaminas, ela faz um processo no nosso organismo. Os minerais, eles também fazem isso. Eles fazem um outro processo, diferente, auxiliares das vitaminas, ou vice-versa. Eu estou dizendo que cada coisa existe uma função. Os óleos essenciais, da mesma maneira, eles são uma terceira via, porque eles são substâncias diferentes de vitamina e diferentes de minerais, e que eles fazem outras coisas que os 2 não fazem. Tu entendeu? A gente está acostumado a falar de vitaminas e minerais no nosso dia a dia. E quando a gente fala de óleo essencial, a gente não sabe ainda, na nossa cabeça, entender o que é um óleo essencial, que são substâncias voláteis e que têm funções no nosso organismo, que aí a gente tem que entender de propriedade das substâncias. Por exemplo, Cravacol, quer dizer, que aí, ó, quer ver? Eu vou abrir para vocês aqui, são substâncias
diferentes de vitamina, diferentes de minerais que fazem outros efeitos. Quando a gente toma uma vitamina, a vitamina e os minerais, eles são auxiliares para o nosso organismo fazer algo. E as composições químicas dos óleos essenciais também, mas eles trabalham diferente no nosso organismo. É muito legal isso. É uma outra via. É uma outra via. Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha, que eu pego aqui, ó. Por isso que não tem como dar essa... O que vai potencializar, o que vai melhorar, os óleos essenciais que vai potencializar. Na verdade, é o que vai complementar, tá? Entendi. Beleza. Deixa eu ver. Mas essa é um assunto interessante, porque realmente é uma coisa nova, né? Composição química dos óleos essenciais, vitaminas, enzimas. Ó, enzimas são outras coisas também que acontecem. Lipídios. Eu até posso... não vai... Aqui, composição química. Óleos essenciais. A internet está lenta, mas vai. Tá. Eu não vou conseguir pegar aqui uma ideia clara que eu queria, porque está tudo ruim aqui a qualidade. Aqui, ó, por exemplo, eu queria os álcoois, calma aí. Você falou que faz nutrição, né? Qual é a Sim. diferença da nutrição normal e essa nutrição que você falou que faz integrativa? Falhou bem a tua... Falhou. Desculpa. Qual é a diferença da nutrição normal e da nutrição integrativa? Boa pergunta. Uma nutrição normal, o que eu digo quando é uma nutrição normal, né? É uma questão de ponto de vista. Uma nutrição normal, se você perguntar para uma pessoa, falando agora de pessoa, tá? Uma pessoa que não é da área não estuda isso, ela vai achar que nutrição é tu ter as vitaminas na medida, conforme uma tabela, a saúde dela vai ser baseada em uma tabela. Vitamina disso tu tá bem, composição corporal tu tá bem, mas não vai olhar para ti como um todo, tipo assim, tu tá bem fisicamente, tá bem teoricamente, mas será que você está bem mesmo? Será que o que você está consumindo realmente não está te gerando... Hoje tu tá bem, mas não está te gerando o teu futuro ruim? Tu não tá... Entende? É uma questão muito complexa, porque, por exemplo, a gente está falando do magnésio, tu vai lá e faz um exame, aí fala, não, o teu exame de magnésio está bom. Se eu não sei dessa parte mais integrativa, mais profunda, a pessoa nunca vai tomar magnésio. E aí, quando chegar lá nos seus 55, 60 anos e ela tiver com osteoporose, aí ela vai começar a tentar resolver o caso da osteoporose dela. E se eu falo na parte integrativa, eu já prevejo, eu já faço o trabalho preventivo antes. Então, eu vejo a integrativa mais como isso. E outra, o integrativo ele não trabalha só na parte da nutrição normal, assim, convencional. Ele trabalha na soma de outras coisas que vai potencializar. Por exemplo, se você tem problema com déficit de vitamina D, eu não vou trabalhar apenas com complemento de vitamina D. Eu vou te falar para você, no mínimo, tomar uns 15, 20 minutos de sol por dia. Porque isso é ser integrativo, não é? Mas aí a pessoa vai ter câncer de pele. Não. Se ela tomar de 15 a 20 minutos de pele, é impossível a pessoa ter um câncer de pele.
Não, isso não é isso que dá câncer de pele. O que dá câncer de pele é passar os produtos químicos na pele, o que a gente tem aí de cremes bizarros com cheio de petrolato. Isso dá câncer de pele. E é passar o próprio bloqueador solar cheio de porcarias químicas que dá câncer de pele. Entende? Esse é a parte integrativa da coisa. É tu ir além daquilo. Aquilo que aparece, inclusive, na própria Anvisa, falando as coisas, aquilo lá mesmo já é obsoleto. Muitas das coisas que aparecem na Anvisa é pago. Infelizmente, a gente vive no mundo assim. A gente vive no mundo assim. Quer ver uma coisa? Usar máscara é muito bom, usar máscara. No máximo 2 horas. Se tu usar mais do que 2 horas, tu já está fazendo mal. Entende? Então, assim, é saber realmente o que faz bem e o que não faz. Mas para tu saber isso, você tem que ir muito a fundo e tem que ir contra a muitas crenças faladas por aí sem... não é nem fato científico, porque o fato científico, para quem estuda a parte científica, já não é tão... isso não dá tanta credibilidade. O fato científico dá credibilidade para quem não entende nada. Para quem já entende um pouco mais sobre a questão de estudo científico, já fica com o pé atrás quando alguém fala isso aqui tem trabalho científico mostrando que dá certo. Por quê? Porque a pessoa que entende de trabalho científico, ele vai analisar todas as fontes e quantas pessoas foram relacionadas e como aconteceu aquele trabalho. Por exemplo, eu posso falar que água faz mal. Eu posso falar, água faz mal. Mais do que 2 litros de água por dia, água faz mal. Aí eu peguei ali 3, 5 pessoas que eu fiz um trabalho, coloquei água para eles tomarem, água da torneira, e aí eu mostrei que a água faz mal, mas eu não falei que na água da torneira que eles estavam tomando não era uma água bacana de se tomar, que era cheia de cloro ou cheia de outros químicos. Então, dependendo de como é feito o processo científico, ele pode ser prejudicial para as informações. Da mesma maneira que em 1950 foi feito um trabalho de e olha só que interessante, né? Olha o peso. Em Harvard, em 1950, um trabalho científico falando sobre gorduras trans, que aí falaram que o óleo de soja era melhor que a gordura animal. Então, o que acontece? E isso está lá. Foi feito um trabalho com coelhos, falando sobre gordura animal, colocaram coelhos para comer gordura animal e falaram que a gordura animal faz mal para coelho, mas não para o ser humano. O ser humano é carnívoro. Então, eles fizeram o trabalho, mostraram o resultado, e isso que importou, o resultado. Mas, e o que chegou no nosso ouvido? Que a gordura animal faz mal. Não é? Sim, então assim, também a gente pode afirmar que muitas pessoas que sofrem de depressão também têm que fazer alguma alteração alimentar. E isso é fato. E cuidar do intestino. E simplesmente, exatamente, é que nem a Marta falou. Primeira coisa, cuidar do intestino. Existe milhões, bilhões de células neurais, células neurais hormonais, que inclusive que está coligado com o cérebro, que faz o eixo intestino-cérebro. E se a pessoa tem problema hoje em dia, próprio déficit de atenção, como é que se diz aquele... quando está muito em alta, é bipolaridade, depressão no modo geral, todos os problemas neurológicos, existe uma correlação muito forte com o intestino. Muito, muito forte. Nós mesmos, muitas pessoas aqui que de repente não teve nunca, de repente, ou se teve leves, mas quando a gente come muito, mesmo o carboidrato, quando a gente come muito, a gente não fica mal? A gente fica mal. Se tu come muita carne e não fica mal, fica mal. Se você toma água demais, você também fica mal. E agora imagina você comer porcarias que são quimicamente produzido, o teu estômago detona a flora intestinal, entra inflamação por todo o teu corpo, tu acha que não vai ter um resultado no cérebro? Com certeza, é absoluto. Isso aí não tem nem muita dúvida, né? Isso aí é só... Então, está totalmente correlacionado uma coisa com a outra. Quer melhorar a parte mental? Melhora o teu estômago. E não é fácil de melhorar porque é uma questão de hábito. E a parte mais difícil de um nutricionista
é fazer com que as alimentações saudáveis entrem na vida da pessoa de uma maneira natural, sem forçar, sem ficar aquela pressão. Olha, e por isso que eu acho que a parte da nutrição que eu não gostava antes é assim, ó, tu tem que comer tantas gramas de arroz, tantas gramas de feijão, tantas graminhas disso, daquilo. Cara, eu acho que isso é uma baboseira. Esse tipo de coisa é uma baboseira, porque isso não vai levar a pessoa a ter uma saúde. Isso aí vai fazer com que a pessoa não faça o que tem que ser feito. Ninguém gosta de ser pressionado nesse ponto. Todo mundo gosta que, olha, as pessoas gostam até de uma rotina, mas fazer coisas muito engessadas, a maioria das pessoas não gostam disso. Eu sei que tem meia dúzia de pessoas que gostam de ter, assim, ó, tudo, né? Joguinho, assim, ó, um é um, dois é dois, tudo certinho. Mas a maioria das pessoas gostam de diversificar, né? E criar uma alimentação sadia pode demorar um ano para começar, porque é uma questão de hábito, é um estilo de vida, e aí a gente fala sobre nutrição comportamental, né? Alimentação comportamental, que na verdade é o estudo daquela pessoa, é ver o estilo de vida daquela pessoa e tentar adaptar. Olha, qual é o momento mais que tu consegue ter, sei lá, no meu caso, que eu posso ter uma alimentação mais rica em salada. Tu tem algum momento que tu pode colocar mais salada, colocar mais isso? Coloca. Começa a colocar salada um pouquinho mais. Eu sei que é difícil colocar, mas se hoje tu começar com tomate, amanhã tu vai melhorando isso gradativamente. Porque tudo que a gente começa aos pouquinhos, a gente não vai sentindo a diferença tão grande. É só uma coisinha. Não, eu não preciso comprar todas as saladas do mundo. Eu vou comprar aquilo que eu gosto. Tá bom. É um começo. Agora, se tu chegar com uma lista e falar, não, olha, hoje eu estou animado, hoje eu tenho que comer 5 tipos de verdura no almoço. Tudo bem, no primeiro dia tu vai fazer porque tá animado, no segundo, de repente, sim, de repente no terceiro, na primeira semana, ali, tu já tá meio cansado, porque tu vai pensar assim, alguém vai ter que me cobrar disso. Então começa a ficar chato essa questão. Por quê? Porque exigiu demais, tu não fazia nada, e agora tu tem que fazer um monte de coisa. Então, se tu começar aos pouquinhos, vai ser mais fácil. A não ser que quando tu tem uma doença muito grave, que aí tu, por exemplo, assim, ó, eu não posso tomar leite, vamos supor, porque tomar leite eu fico com dor de estômago. Aí tu não vai tomar leite não porque tu não quer, porque tu tem dor de estômago. Aí é fácil de tu não, aí é fácil de tu deixar de tomar leite, não é verdade? Só Sim. por causa da dor. E agora, como é que tu vai introduzir cebola na tua alimentação? Cebola crua. Como é que tu vai fazer isso? Cebola é maravilhoso. Como é que tu vai fazer isso? Sendo que tu não gosta de cebola. Mas vamos supor que seja uma necessidade do caso de tu começar a consumir mais cebola, ou mais tomate, ou brócolis. Imagina como é que tu vai fazer isso. Tu tem que começar pouquinho. Então, essa é a questão, né, de tu trabalhar a nutrição ao teu favor. Não é ser uma coisa radical, é aos pouquinhos. Consumir menos, por exemplo, fritura. Se tu conseguisse eliminar o óleo de soja da tua cozinha, isso já seria um efeito maravilhoso na tua vida. A gente demorou 1 ano e meio para tirar o óleo de soja. Hoje, não entra óleo de soja na nossa cozinha. Mas tem pessoas que conseguem mais rápido, dependendo do estilo de vida, né? O Enfim, meu foi rápido. pois é. Mas tem pessoas, tu entende o que eu estou dizendo, né? Que tem pessoas que conseguem mais rápido, tem pessoas que conseguem mais devagar. Então, eu coloco ali 1 ano e meio para criar um estilo. E quando tu vê, tu tá indo, né? Nem sei onde é que eu estava falando mais. 11 horas, pessoal. Alguém tem. Deixa eu ver como é que tá aqui o chat, que já vamos encerrar. Não sei se eu fui Não, falando. não encerra não. Primeiro fala pra gente como que você manipula a sua cápsula. A minha O que que vai cápsula. dentro? Vamos lá. Boa, boa, boa. Ó, peguei aqui, ó. Eu coloco assim, ó. O citrato de magnésio. Eu uso 200. Deixa eu ver aqui. Não. Calma aí que eu dividi ela por isso. Eu fiz um pouco diferente esse daqui. Calma aí.
Ah, e também fala se a gente vai ter na segunda-feira aula com você. Tá. Olha, eu uso o citrato de magnésio 250, eu uso magnésio glicina de 250, o taurato de 250 Peraí, vai devagar, moço. Ah, mas não, mas vocês não vão usar Glicina. para mim. Vocês não vão usar o meu. O meu não duvido. Não, eu quero saber os nomes. Então, é citrato de magnésio, magnésio de glicina, Isso, que aí eu vou pesquisar depois o que cada um isso, faz. isso. E o isso. Vai, você parou no de glicina. Ah, Eu parei. o taurato, Vai ficar gravado, não vai? sim. O taurato Taurato. e o dimalato. Malato. 250 todos eles. O dimalato é o único que tem 300. Ele vai dar um pouquinho Ok. mais de 1000. E todos eles são magnésio. Todos eles são magnésio. Tudo numa cápsula, Daniel? Ele, na verdade, ele Numa cabe... única cápsula? Não. Eles cabem, o total dele dá em 3 cápsulas. Ah, tá. Mas é muito melhor a cápsula do que você tomar aquele leite horroroso. Só que assim, né? Eu tô tomando também 50 ml. Eu não falei para vocês como é que eu faço, mas eu acho que na última reunião eu falei como é que se faz o preparo. Pega 33 gramas de sulfato ou cloreto de magnésio, coloca em 1 litro de água, a melhor que você tiver, né? Uma filtrada, bem limpinha, bonita. Pode até pegar uma mineral, caso para ter certeza que vai ser uma água boa. Coloca 33 gramas de sulfato de magnésio, que compra direto da farmácia. Eles já tem lá sulfato de magnésio ou cloreto de magnésio, mesma coisa. 33 gramas, já vem prontinho para mistura. Coloca esses 33 gramas em 1 litro d'água, sacode bem e toma 50 ml de manhã, 50 ml no meio-dia e 50 ml antes de dormir, de noite. E aí você toma isso. Isso adultos, tá? Isso adultos. E essa composição, como eu falei antes, que eu falei agora, ela serve para, no máximo, 10 dias. Em 10 dias, tendo ou não tendo ali essa diluição, você tem que colocar fora para não estar contaminado com a própria germes, bactérias, e deixar sempre, importante, na geladeira. Sempre na geladeira. Ela é horrível, o sabor é horrível, tem pessoas que não conseguem tomar, porque é uma água salgada, enfim, eu não sei como. Amargo. Ele é Amargo. muito amargo. É chamado, Ele é muito inclusive, de amargo. sal amargo, né? Sal amargo. Ele é bem amargo. Bem E amargo. eu consigo tirar esse amargor colocando um suquinho ali de laranja. Ou, no caso de nós aqui, né? Dá para colocar óleo essencial de limão, de tangerina. Aí ele melhora bastante porque ele quebra aquele amargor. Pelo menos comigo funcionou. Daniel, esse glicinato que tu usa é para ansiedade e insônia ou porque ele não está nessa lista que você passou aí de vários, né? O glicinato, É. o que acontece? Isso aí é uma das coisas que eu vou... Uma coisa legal de fazer ir testando os magnésios no teu corpo. O que eu fiz? Entendi. Ele é voltado mais para a ideia do sono, tá? Quer ver uma coisa? Ó? Sim, eu pesquisei aqui porque ele não tem na lista, ele é para ansiedade, para insônia. Isso, e aí isso é o legal, vocês, de repente, agora que vocês sabem mais ou menos o que é o importante disso tudo, é saber quanto de fato o teu corpo precisa para que dê o resultado, que é 250, 260 mg daquela substância para dar o resultado, tá? Para dar o resultado. Porque senão vocês vão tomar e tipo, é muito pouca quantidade. O pessoal quer vender. Aí, às vezes, tu encontra lá o magnésio bem baratinho. Tipo aqui, eu tô vendo um aqui, ó, 150 mg, magnésio bisglicinato. R$ 64, 150 mg. Não, muito pouco. Por isso que eu vou lá e compro, mando fazer. Porque eu decido exatamente o que eu quero. Entendi, beleza. Tá? Tá, e só para entender como que vai ficar, você vai ver como que a gente dá continuidade, né? Sim, por enquanto, a gente vai ter normal todas as segundas-feiras.
vamos conversando aqui. E Perfeito. pode ir chamando os amigos, amigas, quem quiser interessado, para participar dos grupos, tanto do meu grupo da mentoria, quanto da Rafaela ali, e fazer parte também lá do nosso YouTube, e ir participando, porque a gente vai colocando as aulas, as reuniões lá, né? Daniel, Perfeito. coloca o Beleza. link do seu canal aqui novamente. Eu não Vamos. sei se você percebeu ou não, mas está todo mundo desesperado com medo de perder Não, mas todo as mundo vai. segundas-feiras. Acho que não deu para perceber, né? Acho que não deu para perceber. Não, não vamos perder nada, pessoal. Bem capaz. Aqui, ó. É que não dá para ficar com a apresentação de plano de negócios toda segunda-feira, né? É Não dá para legal ter um aguentar. plano de negócio, né? Mas só que às vezes a gente quer. Deixa eu ver Não, a aqui. gente quer atender. Eu faço atendimento, tem paciente, tem cliente, não dá para ficar apresentando plano. Plano a gente faz para trazer novos, né, parceiros, mas não para atendimento. Atendimento tem que estudar. Tem que estudar. Não, eu adorei a sua aula de hoje, parabéns. Eu nunca tinha aprendido tanto sobre magnésio, a importância dele. Então, assim, minha mãe sofre muito de insônia. Ela tem que tomar esse magnésio de glicinato. Também. Mas o de malato, ele é bom. O que você viu que eu coloquei o meu de malato ali, né? Eu sou apaixonado pelo de malato. O de glicenato eu tô vendo para ter essa melhora no sono, né? Fazendo o teste. Que nem eu fiz o citrato de magnésio também eu tô testando ele, porque eu quero saber qual é o efeito que ele faz no meu corpo. Não tem problema. Que o citrato de magnésio, deixa eu ver aqui, ó. Ele melhora as enzimas ali, deixa eu só... Em média, 20 e poucas toneladas. Como é que eu vou desligar aqui? Isso é incrível. Então, essa Calma é aí, uma das... pessoal. Só um minutinho. Vou desligar. Desligou. Tá, calma aí, que eu estou procurando aqui. Exatamente. Aqui, ó. O citrato de magnésio, ele auxilia na questão das enzimas, no funcionamento estrutural das enzimas, os minerais em relação aos ossos, tá? Então, ele auxilia nessa questão das enzimas, para que as enzimas consigam executar melhor as suas funções, regular os músculos cardíacos, voltando lá na questão, e aí regular a pressão arterial também. Então, são coisinhas pequenininhas ali que vai melhorando, né, o nosso corpo, né? Ele é um anti-estresse, tá? Então, ele funciona ele ajuda também na estabilização de quadro da angústia e agitação. Tudo coisa que a gente precisa para o dia a dia, né? É o citrato de magnésio. Perfeito. Mais alguma Daniel, dúvida? o que é que você acha? Por exemplo, poderia fazer um rodízio Sim, dos magnésios, né? sim. Eu sempre O que deixo o de você... malato. O de malato eu sempre gosto de deixar ele como fundamental, principal, de malato. No meu caso, Sim. né? E aí você vai fazendo um rodízio, vai vendo o que dentro vocês vão conseguir agora e de repente até ir no Google procurar os outros tipos de magnésio para ver qual que tem mais a ver com as necessidades de você, porque é muito grande. Depois eu quero fazer uns vídeos mais voltados para cada um, porque em vez de ficar falando vários, aí fala único específico. Aí eu consigo dar mais uma abordagem, a gente pegar. Eu tô para comprar agora mais um livro falando só sobre magnésio, que aí vai ser mais interessante, né? Poder ter um livro junto de apoio, né? Porque na internet ele tem bastante coisa, mas é muita coisa bagunçada, né? Como que você acha, por exemplo, fazer um rodízio? Eu usaria 1 mês, 2, para ter um resultado no corpo? Eu acho que um mês já é o suficiente para tu conseguir visualizar alguma coisa.
Um mês já é o suficiente. Vai fazendo. Eu tô agora 2 meses com esses que eu mostrei. Eu gostei deles. Eles estão bem satisfatórios. Mas, como eu falei, eu comecei a usar o de ingerir o cloreto, o sulfato, e eu achei que me fez um... Ele deu um up nos outros, eu acho. Eu não sei por quê. Acho que é uma Olha, concentração mais pura. então, aqui em casa a gente já fez a experiência de tomar em cápsula e tomar o sachêzinho diluindo na água. Ele parece que o sachê, ele é mais potente. Pois é. A gente até chegou a comprar um frasco de 1 quilo, tanto que a gente tomava, aí depois relaxou. Só que daí a gente fazia assim, porque deixa ele na geladeira, ele vai ficando esquisito, né? Aí a gente fazia assim, cada um preparava o seu na hora de tomar, diluía. O meu marido já gosta de pegar um copão de água e fazer bem diluído. Eu já prefiro colocar pouquinha água e tomar, tipo, num gole e tomar uma água, alguma coisa em cima para tirar aquele Um shot. amargo. Um shot. É um shot, aí tirar aquele amargor, então como que a gente vai fazer? Vai achar o jeitinho, o que é melhor para cada um. Às vezes o jeito que eu gosto, alguém não vai gostar, Isso mesmo. né? Marta, Então, cada um acha o jeitinho. Oi, mas do jeito que você falou do sachê, você manda fazer na farmácia de manipulação. O sachê de sulfato você já encontra de pronto para comprar. pronto. Você chega lá e fala assim, eu quero cloreto de magnésio. Aí vai estar Tá. no pacotinho, cloreto de magnésio PA. Mas só que aí ele vai vir em 33 gramas, não é? Isso. Só que aí, 33 gramas. aí o que Não, mas acontece? Esse 33 gramas, ele é para 1 litro de água. Só que aí como é que tu vai saber a quantidade? Como é que tu fez o cálculo, Marta? Pra saber? Então, Faz muito tempo, não calculamos nada, não, Daniel. Não, porque eu Foi no tentei até olho. fazer isso. Porque vai Não, a dar... gente pegava uma colherinha de café rasa. Uma colherinha de café, essa menorzinha rasa. A Aham. gente não Tinha um calcula. medidorzinho de vocês. então, mas o sachê não vem separadinho, o sachêzinho? Vem. Então, Só mas que aí ele- É esse um sachêzinho pacotinho. e vai ter Um 33 pacotinho com gramas dentro 33 desse sachê? gramas. Com 33 gramas. Ah, tá. Aí Não é aquele como... sachê de chá, por exemplo. Não, é um pacotinho. Tá, Um entendi já. pacotinho, assim, mais ou menos um quadradinho assim, um Uhum. pacotinho que tem 33 gramas. É como se fosse um sal grosso, é tipo um sal grosso, ele sabe? Entendi. Aí tem E aí você 33 colocava a gramas. olho. Quando eu preparava em 1 litro de água, pegava o sachêzinho e colocava em 1 litro de água. Tá. Só que às vezes a gente acabava não tomando nesses 10 dias, ele fica horroroso. Ele cria um limo e ele, igual tem a que colocar Daniela falou fora. assim, ele Tem que fica colocar fora. impróprio para consumo, Mas aí né? pode fazer como você falou, né, Daniel? Coloca na metade, que vai dar 32, Isso. 16, um pouquinho, 16,5, mais ou menos. 16, Pode errar para 16, 17, não vai dar muita diferença. Isso. E meio litro, vai usar mais rápido. Dá para usar em 10 dias, depois aí E dispensa. coloca o suquinho ou as gotas de óleo essencial, que vai ficar muito bom. Vai Eu ficar tenho menos Terramix perigoso. também. Eu tenho Terramix da... Isso, eu Eu coloquei tenho Terramix. Terramix também. É o Aí único coloca jeito que eu estou Terramix. usando. Tá. Eu vou tentar fazer isso. Beleza. Do meu jeito, eu achava melhor fazer um shotzinho, Eu colocar concordo ali, com você. entendeu? E daí alguma coisa por cima para tirar aquele gosto. Sim. Alguma coisa, pode ser até alguma coisa que você almoçou, ou então um gole de suco, alguma coisa assim. Do meu jeito, para mim, é melhor do que tomar igual meu marido faz, diluir um copão de água. Ele gosta de um sofrer. shot. Nossa senhora. Não, ele gosta de coisa amarga. Eu também. Aí que tá, né? Olha Aí só, que tá. essa reunião então vai ficar disponível lá no YouTube, tá bom? E aí quem não conseguiu anotar, enfim, pode rever, manda para as amigas. Semana que vem estamos aí de novo, faça parte dos grupos e vai ser um prazer e vamos aproveitar. Tá bom? Então, Muito tá obrigada. bom. Vamos ficando por Então, aqui. Tudo vai dar certo. Até a próxima semana, meninas. Obrigado aí por tudo. Maravilha. Boa Valeu, noite. beijo, beijo. valeu, boa noite, hein? Obrigada. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa semana para Oi. vocês.
Tchau. Boa semana. Obrigada. Foi excelente a aula hoje, hein? Adorei. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria Tereza. Obrigada, Maria Tereza, pela companhia. Ela sempre aparece no finalzinho, a gente gosta tanto da senhora. Eu gostei também da tua ideia, viu, Marta? De pegar uma colherinha de café, misturar pouquinho e tomar e rápido. Isso, eu gosto dessa forma, funciona. E come alguma coisinha em cima para tirar o amargor e vai embora. Isso. Você toma também 3 vezes por dia ou uma vez só? Eu não gosto de mentir, não. Eu não estou tomando, tenho que voltar a tomar. Mas eu tomava uma vez por dia só. Agora, Já sentia aproveitando, muita diferença. Muita diferença. aproveitando aqui a deixa, já que deixou aí, né? Essa questão que tu separa um pouquinho e coloca só um pouquinho no chatinho, também daria para colocar numa cápsula e tomar também, aí não precisava passar pela dificuldade, Aí Fica melhorou. bem melhor. né? Bem melhor. Bem melhor. Só tem que saber, vai dar só tem que certo. ter uma balança de precisão, no caso, ou tu ter uma medidor já prontinho. Mas se você Eu coloca tenho. pouquinho, você vai testando, né? Mas o que vai A acontecer, cápsula é o quê? 1 grama? Você pega a cápsula de 1 grama e põe metade. acho que é até meia grama, acho que vai, o Tem necessário. tamanhos de cápsula, né? Tem tamanhos de É. cápsula. Tem cápsula de 500 miligramas. Isso, É, tá bom? Começa com pouco, começa com É. pouco. Começa com e vai pouco. experimentando. Um dia você toma alguns dias essa cápsula de 500 miligramas, até você ver como o seu estômago vai reagir, como que o intestino vai reagir, e depois você aumenta. Começa de pouquinho não vai ter problema. Precisa começar com alta dose, né? Isso. Começar com dose homeopática. Vai observando. E isso, vai observando como que o organismo vai reagir. Aí não vai ter uma grande mudança, né? E aí depois vai ajustando a dose. Porque 1 grama é bem pouquinho. A gente tem que ter uma ideia mesmo do que é só 1 grama, né? Bora, gente. Se senão a você gente não errar come. um pouquinho na medida, não vai fazer tão mal assim. Não vai. Não vai. Não A vai. única coisa é que ele é meio ruim de tomar. Mas se você puser pouquinha água, como a Marta faz, tomar rápido e depois Vai tomar embora. um copo d'água em cima, tudo bem. Isso. E a água gelada, porque eu não costumo tomar água gelada. Água Eu gelada. tomo água mais para normal. Aí fica muito ruim. Água gelada que o sabor fica mais agradável. Sim. Disfarça. Água gelada, daí. Disfarça. Boa É isso aí, noite, gente. boa semana. Então, boa Fiquem com noite. Deus. Beijos. Uma boa Beijo. semana. Tchau, boa noite. Igualmente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.